naquele momento, quando o povo de Israel se viu sede, em pleno deserto, e o Senhor disse: Moisés, fere a rocha. E Moisés feriu a rocha, e da rocha brotaram águas. Eu desafio qualquer engenheiro hoje que tire água de uma rocha. Eu desafio qualquer cientista, mas como não havia um lago, como não havia um açude, como não havia um rio corrente no deserto, o Deus proverá. Ele fez brotar a água da rocha para dessedentar o seu povo Israel. Mais tarde o povo tornou a descer. E agora Deus disse: Moisés, fala a rocha, porque a rocha era uma figura de Jesus Cristo. A rocha não poderia ser ferida duas vezes, porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Não precisa Jesus vir mais aqui para morrer por nós. E por esta razão é que Deus disse: fala a rocha. Mas mesmo Moisés tendo desobedecido e se esquecido, no momento de fraqueza, ele feriu outra vez a rocha, e mesmo assim da rocha saiu água. Mas tarde o povo sentiu fome, não havia armazém, não havia um bom preço, não havia uma boa esperança, não havia um superbox no deserto, não havia açougue, não havia padaria, mas sabe o que havia? A presença de Jeová com o povo. E quando o povo teve fome, então o Senhor mandou maná. Eu creio que foi a comida mais saborosa que aquele povo pode comer, porque era um bolo de mel, fabricado na panificadora de Deus. Eu desafio quem faça um bolo mais gostoso do que aquele que Israel comeu, e comeu sem precisar comprar massa, e comeu sem precisar de cozer o bolo, comeu porque o Senhor estava com aquele povo, aleluia, e a sua presença é uma presença provedora. Não tema, minha irmã, não tema, meu irmão, nós estamos vivendo um momento difícil. Deus tem nos concedido o privilégio de andarmos por todo este Brasil e também no exterior, e aonde nós chegamos hoje, uma das palavras mais pronunciadas, uma das palavras mais escritas hoje é a palavra crise. Aonde nós chegamos, lemos que há crise. Aonde nós chegamos, ouvimos falar que há crise, mas a igreja não está em crise. A igreja nunca está em crise. Não, os celeiros dos Estados Unidos podem secar, mas o celeiro do nosso Deus jamais se esvaziarão. Ele proverá tudo o que nós necessitamos enquanto a igreja estiver aqui na terra. Aleluia! A sua presença é provedora. Pastor Antônio muitas vezes ficou olhando para a igreja numa noite como esta, em que o templo está lotado, tem gente em pé nos corredores, tem gente em pé lá atrás, tem gente em pé na galeria, tem gente até do lado de fora. E se nós formos de pessoa em pessoa, nós não vamos encontrar aqui nenhum crente descalço, nós não vamos encontrar aqui nenhum crente nu, nós não vamos encontrar aqui nenhum crente rasgado, nós não vamos encontrar aqui nenhum crente com o pires na mão mendigando. Pode ser que uns estejam mais desvestidos do que outros, pode ser que alguns tenham com um sapato mais bonito, mais novo e mais caro, mas todos temos, porque diz a Bíblia que Ele é rico para com todos aqueles que invocam. A Bíblia diz que o Senhor sabe cuidar daqueles que são dele. O salmista
diz que todos os olhos estão voltados para Ele, e tu abres a tua mão e dás de comer às nações da terra. Louvado seja Deus! Eu fico maravilhado, porque o que eu queria ver era a igreja na miséria. O que o diabo queria ver era a igreja nunca realizar uma festa e dizer: nós não realizamos porque não temos condição financeira, nós não realizamos porque não temos como dar de comer a essa gente. Mas o diabo nunca irá ouvir isso, porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela vai realizar festa e ela vai ter o que dar para os seus, porque esse Deus que prometeu estar conosco, Ele é tão rico, mas tão rico, Ele tem dinheiro até em barriga de peixe. Ele tem dinheiro, Jesus tem dinheiro até em barriga de peixe. Os ricos deste mundo têm dinheiro nos bancos da Suíça. Os ricos deste mundo têm dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, da França. Mas o nosso Senhor, que prometeu, está conosco. Ele tem dinheiro até em barriga de peixe. Um dia Jesus chegou com Pedro naquela cidade, e as autoridades começaram a cobrar o imposto de Jesus. Jesus chegou Pedro e disse: Pedro, vai lá no mar, você faz poloteria, você joga umas bolas jogando, e vai pegando peixe, e vai abrindo a boca, lança, Jesus disse: lança o teu anzol, e o primeiro peixe que você pescar, abra a boca dele e tira o dinheiro. É o primeiro que você pegar. Isso quer dizer que todos os peixes ali estavam com dinheiro na barriga. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro, dele é a terra e a sua plenitude. E por essa razão, nós como crentes não podemos viver de cabeça inchada, de cabeça quente, ansiosos pelo que comer, nem pelo que vestir, e nem por coisa alguma, e nem preocupados com o dia de amanhã. Vamos descansar em Deus, irmãos, e Deus cuidará de nós. Aonde Ele está? Não falta. Não falta. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou no campo de futebol, o Senhor me salvou. E o Senhor me chamou para servir no ministério. E eu não poderia conciliar as duas coisas. Eu não poderia jogar futebol e ser um pastor, ser um ministro, servir ao Senhor como sirvo durante todos esses anos. E eu me lembro que um dia o Senhor falou: meu servo, larga tudo. E é verdade que mesmo crente convertido, eu encontrei dificuldades. Eu pensava: mas Senhor, largar tudo agora que eu estou no auge da carreira? Largar tudo depois de chegar numa posição invejável? Largar tudo depois que eu tenho um salário que é um dos maiores do Nordeste? E o Senhor disse: larga tudo. E para completar, naquela semana em que eu decidi fazer a vontade do meu Senhor, faltava um mês para terminar o meu contrato com o Esporte Clube do Recife. Eu dirigi na diretoria daquele clube e disse: olha, eu não pretendo mais jogar futebol. Aqueles homens ficaram apavorados, olharam para mim e disseram: mas o que está acontecendo com você? Eu disse: é algo que vocês não entendem, porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Você não entende. E eles disseram: mas por que, João, você quer abandonar uma carreira tão promissora? Eu disse: porque eu tenho uma chamada de Deus.
Aqueles homens não entenderam a princípio. Depois eles começaram a entender, pelo menos que eu não queria mesmo mais continuar jogando futebol. E eles aceitaram rescindir o meu contrato. Quando eu estava rescindindo o contrato com o esporte, chega um emissário do Flamengo do Rio de Janeiro com uma proposta tentadora para mim. Quando aquele homem encontrou-se comigo, ele disse: Giovanni, eu trago do Flamengo do Rio uma proposta irrecusável. É uma proposta que aceita por você vai garantir a sua independência financeira. E quando aquele homem acabou de falar, eu disse: o senhor chegou tarde demais. Ele olhou para mim e disse: mas por que eu cheguei tarde demais? Você renovou o contrato com o esporte? Eu disse que não. Ele disse: você assinou contrato com algum outro clube? Eu disse que não. E ele disse: por que eu cheguei tarde demais? Eu disse: porque o Senhor chegou na sua frente, me salvou, me chamou, e agora eu não quero mais correr atrás de bola, eu quero é correr atrás das almas e ganhá-las para o reino de Deus. Eu não quero vestir camisa do Flamengo, porque eu estou envolvido pela bandeira ensanguentada do Calvário. Eu não quero a glória dos homens, eu quero a glória de Deus. Fica lá, batata, rei de cama, lá, e aquele homem olhou para mim e disse: você ficou louco? Eu disse: estou louco, mas é de amor por Jesus Cristo. E eu larguei o futebol e eu voltei para Campina Grande. E quando eu chego na casa da minha mãe, naquela segunda-feira, minha mãe é uma mulher muito crente, e ela disse: meu filho, o que faz aqui hoje? Era uma segunda-feira. E eu disse: minha mãe, eu vim para ficar. Mas como? Não estou entendendo. Minha mãe, eu larguei o futebol e eu sustentava toda a minha família com o que eu ganhava. E eu notei que minha mãe mudou de cor, ela ficou parda e disse: meu filho, e agora nós vamos viver de quê? E eu disse: descanse, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Deixei a minha mãe em casa. Havia uma reunião todas as 5 horas da tarde na igreja. Eu fui para aquela reunião. Eu entrei, estava todo mundo de joelhos. Ninguém sequer me viu entrar. E eu me ajoelhei num lugarzinho lá. Só Deus estava me vendo. Só Deus sabia da decisão que eu tinha tomado. Só Deus sabia a preocupação da minha mãe. Quando foi com 10 minutos de oração, Deus tomou um passo. Porque na igreja do Senhor não tem mais de escultura. Você pode olhar para as paredes, não tem mais de escultura. Na igreja do Senhor tem vasos, vasos escolhidos, vasos cheios do Espírito Santo, vasos para serem usados por Deus. Como disse o pastor Antônio, na Assembleia de Deus, Deus fala. Deus pode nos falar em outro lugar, mas aqui Deus fala. Com uns 10 minutos Deus tomou um dos seus vasos e disse: meu servo. Quando Deus disse meu servo, eu senti que era para mim. Porque quando Deus fala para alguém, não precisa a pessoa que está sendo usada em profecia ir lá onde a pessoa está e colocar o dedo no nariz dela, não. Não precisa. Deus fala daqui e você lá no último banco sabe que é para você que Deus está falando.
não precisa ir lá e puxar o cabelo e balançar, não. O Espírito que está usando o servo, o vaso, é o mesmo Espírito que está em mim, que está em você. Eu fiquei alto no chão, eu senti é para mim, e eu fiz como Samuel fala, Senhor, que o teu servo ouve, e Deus não falou muito, porque Deus, ele, quando quer, fala muito, e quando ele quer, fala pouco. Basta uma palavra para Deus dizer tudo, e Deus disse: meu servo, vai para a tua casa e diz à tua família que as minhas mãos estarão sempre estendidas sobre ti e nunca te faltará nada, porque eu sou Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu voltei para casa, falei para minha mãe: não fique preocupada, porque mesmo largando o futebol, não tendo promessa de emprego, de ajuda de ninguém, nesta mesa não faltará nada. É promessa do Senhor. Ele não está conosco. Minha mãe disse: está. Então não faltará nada. Meus irmãos, são passados quase 30 anos, irmãos. E eu me lembro que quando eu larguei o futebol, o diabo usou até alguém para dizer: nunca mais esse mandato de avião. Eu nunca andei tanto nesse caneco de alumínio como eu ando hoje. Nunca. Só o ano passado eu viajei 75 mil milhas por conta de Jesus. Nunca me faltou um sapato, nunca me faltou um bate-feia, nunca me faltou um cinturão, nunca me faltou uma gravata, nunca me faltou uma camisa, nunca me faltou um terno, não me falta nada. O diabo está com a cara no chão, porque a presença do Senhor é uma presença provedora. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, e Ele providencia. Oh, aleluia! Quando eu falo nisso, irmãos, eu não posso deixar de me lembrar do profeta Elias. Elias profetizou para casa: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou, que segundo a minha palavra não haverá chuva sobre Israel. Depois que Elias profetizou para Acabe, o Senhor disse: Elias, vai lá para o ribeiro de Querite. Vai para lá, para o ribeiro de Querite. E a seca veio sobre Israel, conforme a palavra do profeta. Havia seca em todo o território de Israel. Mas sabe o que Deus fez? Diz a Bíblia que Deus mandava corvos pela manhã e à tarde, levando pão e carne para Elias. Havia fome em Israel, mas para o homem de Deus havia pão e havia carne. Os corvos iam entregar a domicílio. De manhã, quem sabe, Elias estava lá no ribeiro de Querite, quando ele olhava lá, viu os corvos voando. Ele começava a descer, pousavam mansamente e deixavam carne e pão. À tarde a mesma coisa. E diz a Bíblia que Elias bebia água do ribeiro de Querite. Mas quando foi uma manhã, Elias se levanta e o ribeiro está seco. E agora o que é que Elias vai fazer? Não tem que fazer nada. É só descansar em Deus. Quando Elias pensou em se preocupar, o Senhor disse: Elias, vai lá para a banda de Zarefate, porque eu tenho providenciado uma viúva para que te sustente. Agora, irmão, a maravilha, olha aqui, a maravilha é que não era uma viúva rica, porque viúva rica todo mundo quer. Se ficou viúva rica,
aparece não sei quantos pretendentes. Que Deus revelou que eu sou o seu futuro esposo. Aparece um monte de gente, mas viúva pobre ninguém quer. Se Deus tivesse providenciado uma viúva rica, não haveria nenhuma vantagem. Não seria uma providência mesmo de Deus. Mas Deus providenciou uma viúva pobre, tão pobre que quando Elias chegou no portão da cidade, diz a Bíblia que aquela mulher estava no meio daquele matagal seco, caçando os pedaços de lenha, e o profeta olhou e disse: mulher, dá-me um pouco d'água para que eu beba. A mulher olhou para o profeta, e quando ela ia saindo para buscar a água, o profeta disse: espera um pouquinho, antes da água, tu fazes para mim um bolo para que eu coma. A mulher regalou os olhos e disse: um bolo? Ora, o que eu tenho em casa é apenas um pouco de azeite numa botija, é um punhado de farinha numa panela. Eu vim aqui catar esses cavacos para ir para casa fazer um bolo, comer eu e meu filho e depois morrermos. O profeta disse: não, mulher, antes faz um bolo para mim, porque assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou, que o azeite da botija não faltará e a farinha da panela não se acabará, até que ele mande chuva sobre Israel. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. A farinha da tua panela não vai se acabar. O azeite da tua botija não vai faltar. Não vai faltar de jeito nenhum. Pode faltar para todo mundo, mas para o crente que anda com Deus não falta. Não falta. Não falta. Não falta. E diz a Bíblia que a mulher fez como Elias mandou, e aconteceu o que disseram o profeta. A farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija faltou, até o dia que Elias saiu daquela casa. Meus queridos irmãos, a ansiedade, a preocupação é própria daqueles que andam sem Deus. Mas se você tem consciência de que Jesus está com você, não fique preocupado, não fique preocupado, descanse em Deus, porque a sua presença é uma presença provedora. Um dia, Jesus chamou seus discípulos e disse: ide, curai enfermos, purificar leprosos, pregue a palavra, expulse demônios, de graça vocês receberam, de graça dai. Não leve bolsa, não leve força, não leve cobre no cinto, não leve nada. A quem encontrar pelo caminho, não saudeis. Passado algum tempo, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes assim: quando eu vos mandei sem alforjes, sem cobre no cinto, porventura faltou a vocês alguma coisa? Os discípulos disseram: nada. 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 Não faltou nada, Jesus. E é por isso que o salmista, ao escrever o Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Glória a Deus. E ainda o salmista disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Crente do Bíblia. Parece um paradoxo, mas é verdade. Tem crente que duvida de certas coisas que Deus faz. Está aqui a minha esposa, a irmã Naura. Era dirigente de ciclo de oração, lá em Campina Grande. E houve um ano que ela dirigiu o ciclo de oração lá no bairro de Bolocongó.
E ali, vizinho à congregação, mora um casal. O irmão Nivaldo e a irmã Socorro. É um casal muito humilde. Ele vende picolé na rua. E ela contou que um dia, de manhãzinha cedo, a criança, que eles têm muitos filhos, e uma das criancinhas acordou chorando. Não era dor de ouvido e de cabeça, era dor de estômago, fome. E quando aquela criança acordou chorando com fome, ela virou para sua esposa e disse: meu filho, não tem uma gota de leite. Meu filho não tem aí uma colher de massa. Meu filho não tem açúcar. Meu filho no momento não tem nada. Me dá aí o dinheiro para ele comprar, porque a criança está chorando. O irmão Nivaldo olhou para a mulher e disse: o pior é que eu também não tenho nada. Mas aquela mulher levantou-se, irmãos, não desanimou, não se entristeceu, não ficou preocupada. Ela levantou-se e ela foi para a porta da cozinha da sua casa, cujo quintal naquela época não era murado, não sei se é hoje, e começou a orar. E a criancinha está lá, agarrada na saia dela, e ela começou a orar ao Senhor que provê tudo para os seus servos. E ela começou a orar, e de repente aquela criança balançou a saia da mãe e disse: mamãe, olha lá vem um cachorro trazendo uma coisa nos dentes. Eles tinham um cachorro, irmão, não é desse pastor alemão ensinado não, desses vira-latas mesmo, mas vinha com a boca cheia e trazia um pacote preso nos dentes. E quando o cachorro se aproxima e chega pertinho da irmã Socorro, abriu a boca e caiu aquele pacote. Quando a irmã Socorro pegou, era dinheiro, irmão, dinheiro para comprar mantimento. O Deus que usou a jumenta para falar a Balaão, ele usa até uma cadela, um vira-lata, para trazer dinheiro, para esses servos comprarem mantimento. Ele é Jeová Jireh até hoje, ele será sempre. Ele é aquele que supre as nossas necessidades, ele é aquele que providencia o que nós necessitamos. Oh, aleluia! Do jeito que ele quer, como ele quer, aonde ele quer, a hora que ele quer. Quem manda é ele. Ele é o dono de tudo. A ele a glória. Aleluia. Meus irmãos, eu sou um bom observador. Jesus foi um grande observador. Eu também sou. E eu costumo, quando eu vejo um decalque no vidro de um automóvel, se bem que hoje a gente se engana muito. A gente passa a ver um decalque no automóvel e pensa que a pessoa é crente. Daqui a pouco está com cigarro no bico dirigindo, ou então está lá um rosário ou uma piscina sobre o bonfim pendurada no retrovisor do carro. Hoje tornou-se comum. Inclusive tem um decalque aí, irmãos, que aquele decalque não é bíblico. Qual é, pastor João? É um dos decalques mais afixados nos carros hoje. Jesus é vida, mas isso não é bíblico? É não. Porque Jesus não é vida, Jesus é a vida. Está errado aquele decalque, e já estão fabricando outro. Jesus não disse: eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, não. Ele disse: eu sou o caminho. Ele definiu bem: eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Mas sempre que eu vejo um decalque no carro, eu gosto de ler. E para mim, um dos decalques mais bonitos que está saindo hoje é um que diz assim: não estou em crise, eu estou em Cristo. Não estou em crise, estou em Cristo. E é verdade, enquanto o mundo reclama, grita e geme, crise, 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 a igreja clama: Cristo, 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 Cristo.
grita: renovação, 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 renovação. Você sente a presença de Jesus com você? Os irmãos aqui em cima sentem todos os dias. Vocês sentem todos os dias que o Senhor está convosco. Vocês sentem, a igreja sente, os irmãos sentem. Os irmãos aqui em cima sentem todos os dias. Vocês sentem todos os dias que o Senhor está convosco. Vocês sentem, a igreja sente, os irmãos sentem. Vocês sentem. Quem sente, levanta a sua mão e diga: glória a Jesus. É o maior privilégio, irmão, é sentir a presença deste Cristo maravilhoso. Em segundo lugar, a presença de Jesus é insubstituível, porque é uma presença encorajadora. Encorajadora. Se existe algum crente medroso, covarde, precisa se converter hoje. Crente salvo não é medroso e nem covarde, porque está escrito que ficarão de fora da cidade santa os covardes. Crente tem que ser a pessoa mais corajosa deste mundo. E tem uma coisa, irmão, e nós somos. Eu pensei que quando eu era do mundo, eu era corajoso. Ainda há poucos dias eu estava com minha esposa, um dos meus filhos, e estava ali um cidadão, um amigo meu de infância, que me conheceu, e ele começou a conversar, e disse até para minha esposa, para meus filhos: Gilvan, era difícil quando eu era crente. E até assim, ele não enjeitava o que vinha. E eu pensava que no tempo de casa eu era valente, irmão. Mas depois que eu me converti, eu vi que era um covarde. Porque eu andava armado. Eu tinha medo. Depois que eu me converti, foi que eu criei coragem. Depois que eu me converti, foi que eu fiquei valente. Hoje eu não ando com a gilete no bolso e não tenho medo de nada. Vocês veem o Rio de Janeiro como está. As Forças Armadas tiveram que entrar em ação devido à violência. Eu estive no Rio há pouco tempo atrás e as pessoas fazem tudo para se protegerem. Elas não saem quase à noite, mas aqueles crentes saem. Eles sobem aqueles morros, eles vão dirigir culto lá em cima, eles descem morro, é de tarde, é à noite, é de madrugada. A igreja lá não fechou as portas, a igreja não parou, os trabalhos não se acabaram, porque a presença de Jesus encoraja. Paulo diz isso muito bem quando escreve a Timóteo, e diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não temos medo de Satanás. E tem uma coisa: Satanás é que tem que nos respeitar, porque esta igreja é a patrona de Deus. Ou Satanás está na frente, ou esta igreja vai passar por cima dele, vai arrebentá-lo em nome de Jesus. Eu fico pensando, irmãos, comigo. Sabe o que é que eu penso em determinadas ocasiões? Que anda com Jesus tem tanta coragem, que se o Senhor Jesus dissesse: eu quero abrir uma congregação no inferno, os crentes abririam. Se o Senhor dissesse: eu quero abrir uma congregação no inferno, os crentes abririam. Os crentes têm aberto congregações de terreiro de macumba. Os crentes têm, em nome de Jesus, fechado o centro espírita, e daqui a pouco está uma placa na frente: Assembleia de Deus. A presença de Jesus encoraja.
encoraja. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem anda com Deus não tem medo de nada, não tem medo, como diz o provérbio popular, de assombração. Não. Que homem corajoso foi João Batista. Na linguagem minha, João um dia chamou seus discípulos, que diz a Bíblia, né, pastor, que ele tinha discípulos. Na minha linguagem, João disse: olha, hoje nós vamos fazer um culto ao livre. Esse negócio só ficar aqui, não. Hoje nós vamos fazer um culto ao livre. Então, após um culto ao livre hoje, vai ser no portão do Palácio de Herodes. Oh, aleluia! No portão do Palácio, é preciso ter coragem ou não é? E se fosse hoje, com os pregadores modernos e com tanto modernismo, João daria um tema para a mensagem que ele ia pregar. E a mensagem, o tema era este: eu vou pregar hoje sobre adultério. Vou pregar sobre adultério. Pregar no portão do Palácio do Rei e pregar para o rei sobre adultério. É preciso ter coragem. E se fosse hoje, eu quero abrir a harpa cristã e cantaria com seus discípulos: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E Deus não colocou a boca na cumbuca, não. Ele abriu o bocão. Herodes! Quem sabe o rei estava tirando uma festa. Herodes! Quando Herodes botou a cabeça na janela, ele disse: tu estás em adultério, Herodes. Não é lícito para ti viver com a mulher do teu irmão. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Não é coragem apenas para pregar mensagem para agradar a OAB. Não é coragem fazer cócega nos ouvidos dos irmãos. Não é coragem só transmitir mensagem de consolação. Não, é preciso ter coragem para dizer tudo quando Deus manda dizer. Doa quem doer, goste quem gostar, torça o nariz, não torça o nariz. Tem que ser dito, tem que ser pregado. Quem está torto, se aprume. Quem está errado, se endireite. Aleluia! Tem muita gente aí que está fazendo massagem nos ouvidos dos irmãos. Dando massagem. Abre a palavra de Deus, Deus manda pregar. Ele diz: mas isso aqui não, porque vai tocar no doutor fulano e ele vai deixar de dar o dízimo. Isso aqui não, porque vai tocar na irmã fulana e ela é uma boa cooperadora. Isso aqui não, porque vai tocar na vaidade da filha do irmão fulano e eu não quero desagradar ele. É medroso, é covarde. Deus vai afastá-lo, Deus vai encostá-lo. Deus não quer medroso, Deus quer homem de coragem. Profetas de coragem. Profeta pode dizer não o que ele quer, mas o que Deus manda. É isso. Quem anda com Jesus tem coragem para dizer: lá, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, rejeite. Quem gostar, coma muito. Quem não gostar, coma pouco. Mas tem que ser dito o que a igreja precisa ouvir. Medrosos, profetas covardes, não andam com Jesus. Jesus não anda com ele. Estava todo mundo profetizando as 1000 maravilhas para cá.
E o rei Josafá perguntou a Acabe: não tem mais nenhum profeta por aqui? Fica lá, Manaia. Fica lá, Manéia, filha, tem um filho de Micaías que vem por aí, mas ele só fala mal contra mim. Manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Aí leva mensageiro na casa de Micaías, e de Micaías o rei mandou te chamar. Agora tem cuidado, Micaías, porque todo mundo está profetizando beleza para o rei. Eram todos bajuladores, queriam cargos. Ele disse: fala também assim, Micaías. Mas o profeta que anda com Deus, ele nem mente e nem tem medo. Ele disse: olha, o que o Senhor colocar na minha boca, isso é o que eu vou falar diante do rei. Não tenha medo de perder a posição, não tenha medo de ser colocado de lado, não tenha medo de nada, que o Senhor está com você. Avance, confie, fala a verdade, diz o que Deus manda dizer, e o Senhor responsabilizará por ti. Ele confirmará a palavra que sair da tua boca, e quem se levantar contra ti não prosperará. E calabadaia, cheia de canda, labaduia. Viva, fica lá. Aleluia. Calamanaia, xará. Aleluia! Ei, calabassuresh! Aleluia! Chega o profeta Jeremias diante do rei, e o rei pergunta: profeta, uma palavra de Deus para mim? Se ele fosse um medroso, ele ia fazer um arrudeio, ele ia pelo atalho, ele ia bajular o rei, mas o profeta disse: tem uma palavra de Deus para vossa majestade, porque o Deus que fala para a lavadeira, é o Deus que fala para o médico, é o Deus que fala para o funcionário do Banco Central, do Banco do Brasil. Deus não só fala para o servente de pedreiro, Deus não só fala para o mecânico, nem para o marceneiro. Não, tem gente que para pregar para pedreiro, marceneiro, carpinteiro, mecânico e servente é duro demais, mas quando está diante dos que têm dinheiro fica frouxo, fica covarde. Mas quem anda com Deus fala o que Deus manda, chega para quem faz. Aleluia! A presença do Senhor é insubstituível, porque encoraja. Quando Martim Lutero levantou-se e protestou contra a Igreja Católica, ele lavou o moço. E quando foi um dia marcaram reunião para Martim Lutero comparecer, era uma cilada. E aquele moço chamou Lutero e disse: Lutero, não vais ali, Lutero, eles estão todos preparados. Há muita gente ali, Lutero, eles vão te pegar. Lutero não ficou tremendo, não amarelou, e não disse: é verdade, fecha a porta aí, coloca aí uma trave na porta, vê se os ferrolhos estão seguros. Não, sabe o que Lutero respondeu para o moço? Ainda que todas as teias do lugar onde eles estão reunidos sejam demônios, eu lá estarei, porque castelo forte é o nosso Deus, espada e escudo. Aleluia! Oh, aleluia! Ele é aquele que bandido leva esta noite.
que vai contigo, que vai à tua frente, que arrebenta os portões de bronze, que despedaça os ferrolhos de ferro. Ele é o Deus de Israel, Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que te encoraja, Ele é aquele que diz, fala e não te cale, Ele é aquele que te diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, essas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, esse não te queimará, e minha chama arderá em ti. Por isso eu te digo, eu sou teu Deus. Graças a Deus. E eu te fui hoje como um muro de fogo. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque o Senhor está contigo. Eis que estou convosco. Todos os dias. Aleluia. A sua presença encoraja. Em terceiro lugar, a presença do Senhor é insubstituível, porque é a presença vencedora. Quem anda com Jesus não tem derrota. Quem anda com Jesus não tem derrota. Se você está fracassado é porque está sem Jesus. Se você vive lamuriando, contando fraqueza, fracasso, derrota, e porque o diabo está fazendo isso no meu lar, e porque o diabo está fazendo isso com a minha família, é porque tu estás sem Jesus. Sansão, enquanto andou com o Senhor, não teve que resistir situação. Com a queixada de um jumento, uma queixada, ele matou 1000 filisteus. Imagina se fosse com o jumento todo. Com a queixada ele matou 1000, se fosse com o jumento todo, ele iria acabar com a raça dos filisteus. Pegou um leão e rasgou como que rasga uma casca de papelão. Mas um dia Sansão foi derrotado. Quando é que ele foi derrotado? Diz a Bíblia que ele deitou-se aos pés no joelho de Dalila. Dalila é símbolo de pecado. Ele brincou com o pecado. Quando o crente brinca com o pecado, o Senhor se afasta dele. E se o Senhor não está contigo, tu vais fracassar. Pode ter um anel de formatura em cada dedo. Pode falar todos os idiomas do mundo e dialetos. A parede pode não ter mais lugar para colocar quadro com diploma. Pode ser amigo do político mais eminente da Paraíba do Brasil. Pode ser inteligente. Pode ser uma pessoa dotada de um QI altíssimo. Mas se não estiver com Jesus, vai fracassar. Vai fracassar. Sansão, diz a Bíblia, que quando Dalila cortou seus cabelos, e disse, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão, acostumado a vitórias, ele diz, levantar-me-ei e irei outra vez contra os filisteus. Mas diz a Bíblia, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado. Ele acabou o sono. Acabou. Porque Sansão tinha vitória enquanto o Senhor era com ele. O Senhor se retirou, tornou como comum. Os filisteus pegaram, vazaram seus olhos, lhe humilharam, colocaram no carro para moer para os filisteus. Tem muita gente assim que foi um vitorioso espiritualmente falando, mas hoje está fracassado, brincou com o pecado. O Espírito do Senhor se retirou, está caído, está arrasado. O diabo está tirandando, faz o que quer com ele. Mas se nessa noite tem alguém porventura nesse estado, o Senhor quer te levantar e quer te dar novamente vitória.
falta a comunhão com o teu mestre. Tem, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende. E o Senhor voltará a ser contigo e tu voltarás a ter vitória. E quando eu falo em vitória, irmão, só me vem à mente Davi. Aquele moço filho de Jessé. E sabe o que ele vem à mente? Quando os filisteus estavam guerreando contra Israel, Davi ainda era morto. Davi era morto. É tanto que os seus irmãos de Isaac que serviram ao exército estavam lá. E Davi estava em casa, cuidando das ovelhas do seu pai. E o seu pai disse: Davi, meu filho, vai levar ali para os seus irmãos e os soldados de Israel comida. Aí levar aquele moço. Quando ele chega no acampamento de Israel, foi exatamente na hora em que o gigante Golias estava desafiando os exércitos de Israel. Golias com aquele vozeirão, manda os soldados para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. Se eu vencer, nós seremos, vocês serão nossos escravos. Nenhum soldado se vestia, pelo contrário, estavam todos amarelos e tremendo com medo de Golias. Porque quem não tem Deus, irmão, tem medo dos desafios do diabo. Tem medo. Ele não pode ver uma pessoa endemoniada que ele corre. Eu já vi uma pessoa, ele hoje, graças a Deus, está na Assembleia de Deus. Mas naquele tempo, não está. E nós fomos fazer uma visita e aquela mulher que parecia estar enferma, estava com um demônio. Quando eu abri a Bíblia em Mateus capítulo 10, diz ali, chamamos toda a força, Deus, autoridades, como enfrentado os espíritos imundos, aquela mulher deu um pulo na cama, ficou dura feito uma vara no ar, dura feito essa haste desse pedestal. E quando eu procurei aquele irmão, ele estava escondido atrás da porta. Porque Cristo tem poder, irmão, tem medo. Não aceita o desafio. Cadê que nenhum soldado aceitou? Davi olhou assim para os soldados mais próximos dele e perguntou-lhe depois: o Senhor dará assim enfrentar esse filisteu? E pega Davi. Davi não disse aqui enfrentá-lo. Davi disse enfrentá-lo e vencer. Porque querido, com Deus irmãos, tem a vitória garantida. A vitória é garantida. Você pode observar que toda vez que a Bíblia fala em vitória para os crentes, nunca é no passado e nem no futuro, é sempre no presente. Paulo diz que Deus sempre nos faz triunfar por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que em Cristo nós somos vencedores, não fomos e nem seremos, nós não fomos no passado, mas somos agora no presente. A vitória é tua agora. O texto que o pastor leu esta noite, na leitura oficial, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Davi disse: eu vou. E o que é que o rei dará a quem enfrentar esse filisteu e vencer? Disseram as recompensas que o rei tinha para quem fizesse isso. Aí Davi disse assim: vai e diga ao rei que não precisa ficar assustado, porque o Senhor irá e pelejará contra esse filisteu. Quando a notícia chegou na tenda do rei, o rei chama essa pessoa aqui. Ele pensou que ia chegar um guerreiro, todo cheio de escudo, de couraça, de lança, de espada, com páginas de ar. Ele esperou que ia chegar um guerreiro maduro. Chega um jovem. Quando ele vê aquele jovem, desprezou. Não tem gente assim que despreza o jovem. Pensa que todo jovem é irresponsável.
Pensa que todo jovem é leviano. Pensa que todo jovem é mundano. Não. Tem jovem crente. Tem jovem fiel. Tem jovem testemunho. Tem jovem poder. Tem jovem que anda com Jesus o dia todo e a noite toda e dorme também com Jesus. O rei olhou assim e disse: mas tu és um menino e Golias é guerreiro experiente. Mas quem anda com Jesus sempre tem um testemunho para dar. Sempre tem um relatório. Ó rei, eu posso dar um testemunho? Vai. Dá logo teu testemunho. Eu não tenho tempo para perder com ele, não. Vai, dá logo teu testemunho e te manda daqui. Tá certo, rei? Eu vou ser rápido. Olha, rei, eu estava apacentando os rebanhos do meu pai e meu urso pegava naquelas ovelhas, eu peguei o urso e matei. Aí o rei ficou meio parado. Mas não terminou aí não, rei. Posso dar testemunho? Pode dar outro testemunho, mas faz depressa. Eu estava apacentando os rebanhos do meu pai, aí veio um leão, pegar uma das ovelhas, eu peguei o leão pela barba e